Fala rapaziada, passando rapidinho antes do vídeo começar para promover o canal do nosso novo parceiro aí, o Anubis FFL. O cara é gente finíssima, faz muito conteúdo de qualidade. Ele faz as EX do jogo usando os times bem diferenciados, tentando ajudar o máximo de gente possível. Também faz live, galera, é um diferencial. Não se esquece de se inscrever no canal do cara não, valeu? Vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês gostem do vídeo. Fala rapaziada, Pune aqui. No vídeo de hoje falaremos sobre a personagem que tá todo mundo esperando, galera, que tá todo mundo super hypado, né? A galera já vinha pedindo ela já há um bom tempo no Dissidia, a Beatrix do Final Fantasy IX. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a personagem em si, tá bom? Sobre as habilidades dela e as passivas, as armas dela, e também falaremos sobre o boss que a gente vai enfrentar nesse evento e o banner também, pessoal. Antes de começar esse vídeo, eu já adianto que essas informações do vídeo, tá, pessoal, só foi possível graças ao Dissidia DB. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse database, tá bom? Ele é maravilhoso, a gente tem ele desde o início da abertura, né, do Dissidia. Para aqueles que já conhecem o site, né, puderam reparar que há um tempo atrás ele estava fora do ar, né, o administrador dele não estava atualizando mais as informações sobre o Dissidia. E ele há pouco tempo explicou o que aconteceu com ele e por que o Dissidia DB parou, tá bom? Mas felizmente, né, galera, ele voltou ativo e todos nós devemos agradecer muito por isso, galera. Vou deixar o link, como eu disse, aqui na descrição do vídeo, vocês poderem checar esse database que é muito bom, beleza? Com isso em mente, bora pro vídeo, pessoal. Bom, a Beatrix, ela utiliza cristais vermelhos, a sua arma é a espada grande, e para os seus atributos temos defesa, galera, como o maior atributo dela. Sendo que o ataque, a velocidade e a Max Bravery também são bastante altos, pessoal. Não são o maior atributo, mas estão ali bem atrás, tá bom? Já o HP é o seu menor atributo. Vejamos agora os comandos dela, tá bom? Começando com o Scent Cloth. Dá Bravery ao time inteiro, baseado em 10% da sua Max Bravery, e dá ao time também um buff de defesa de 10% por 6 turnos. Sua segunda skill, Thunder Slash. Causa um hit de dano mágico de Bravery do elemento trovão, pessoal, seguido de um HP ataque. Esse dano modificador é de 60%. Dá ao time também um buff chamado Noble Loyalty por 3 turnos. Esse buff ele aumenta o ataque e Max Bravery em 10%. E dá também ao time um buff de redução de dano, pessoal, de 10%. É bem parecido com o buff Wall da Self, tá bom? Só que o buff da Self é mais poderoso. Quando o time possui ao todo 9 buffs ou mais, o Thunder Slash ele se torna o Thunder Slash+. Vamos ver o Thunder Slash+. Ele realiza 3 hits de Bravery do elemento trovão, seguidos de um HP ataque. Tem dano modificador de 60% em cada hit, tendo um dano modificador total de 180%, ou seja, são 60% de dano em cada hit dele, beleza? Também dá ao time 3 turnos do buff Noble Loyalty. E para que essa skill seja disponível, os buffs do time inteiro tem que ter somado 8 ou mais, beleza? Apenas a primeira skill, pessoal, dela eu acho que poderia ser um pouco melhor, já que nós não queremos a Beatrix na função de suporte, principalmente com aquele buff de defesa. Já a segunda skill dela faz o trabalho todo sozinho, na minha opinião. Ele dá muito buff poderoso pro time, tá bom? Além de causar bastante dano. Vamos agora ver as passivas, tá bom? Do cristal 50 dela. Começando com a Scent Cloth Attack Up. Após utilizar a skill Scent Cloth, aumenta o ataque da Beatrix por um turno. Bravery Guard Up aumenta a defesa quando o Bravery está pelo menos 50% da Max Bravery da Beatrix. Buff Boost aumenta o Max Bravery da Beatrix quando possui buffs ativos. Might Thunder Slash aumenta levemente o dano da skill Thunder Slash e Thunder Slash+. All Bravery Boost Up dá ao time inteiro, né, um aumento de bônus de Bravery quando você causa um break no inimigo. Charged Scent Cloth aumenta o uso da skill em 1. Speed Buff aumenta a velocidade da Beatrix quando buffada. Charged Thunder Slash aumenta o uso da skill em 1 também. E o Continent's Finest aumenta o ataque e defesa do time inteiro, tá bom? Em 10%, pessoal. Enquanto o buff Noble Loyalty está ativo. Cara, são passivas bem decentes, muito boas algumas. A única coisa que eu ainda não entendo são esses buffs de defesa. Tudo bem, ela tem atributos de defesa, é o maior deles na verdade. Ela tem um aspecto de tanker, né? Mas o meu ponto é que ela pra mim deveria ser mais um atacante. Ter buffs mais voltados pro ataque, né, pessoal? Porque
como vocês viram, ela não tem nenhuma habilidade que puxa o alvo para ela, que faça o alvo focar ela, então defesa para ela não importa muito. O atributo de HP dele também é bem baixo, então não sei por que tem esses buffs de defesa nela. Para mim ela deveria ser só voltada pro dano mesmo. Mas mesmo assim eu acho que ela vai continuar causando muito dano, tá? Porém com esse atributo de defesa junto, pessoal, adicionando, né? Vamos partir para as armas dela agora, começando com a 15 CP dela, a Iron Sword. Quando utilizando a skill Saint Cloth, aumenta o bônus de Bravery baseado em 20% da Max Bravery, que é dada ao time. Agora também dá um buff de regeneração de HP de 10% do Max HP do time, para o time inteiro, tá pessoal, por 9 turnos. E aumenta a potência do buff de defesa em 20% e sua duração. Vejamos a sua 35 CP, pessoal. Ice Brand. Aumenta a potência da skill Thunder Slash e dá Thunder Slash mais em 60%. Também aumenta a potência do buff Noble Loyalty em 10% para cada um desses buffs, tá bom, pessoal? Que é incluso nele. E também aumenta a sua duração. Bom, vamos falar agora sobre a EX, pessoal, dela. Save the Queen. A skill é a Clean Hazard. Eu não sei falar direito, mas acho que é assim que se pronuncia. Clean Hazard. São 4 hits de Bravery mágico em grupo, mais um HP ataque no final. O dano modificador dessa skill é de 60% em cada hit, pessoal, tendo como total 240% de dano modificador. Aumenta o dano de Bravery em 60% quando atacando apenas um inimigo. O dano de HP dessa skill é dividido entre os inimigos, tá? Caso tenha mais de um. Dá a si próprio um buff chamado Sworn General. Esse buff aumenta 20% da Max Bravery e do ataque da Beatrix. Essa skill vira a versão mais caso os buffs do time somem 9 ou mais, pessoal. A velocidade de reuso da skill é levemente devagar. Bom, vamos ver os limit break delas, tá? Antes de falar da versão mais dela, eu vou falar sobre os limit breaks. O Might Climsard aumenta o dano causado pela skill em 10%. O Climsard Buff Longer aumenta o tempo do buff Sworn General em 3 turnos. E o Climsard Recast Up, que aumenta a velocidade de reuso da skill. Vamos ver agora a versão mais dela, tá bom? Agora ela causa 8 hits, pessoal. 8. Tem dano modificador de 40% em cada um desses hits. Então o total valor dessa habilidade é 320% de dano modificador, beleza? Essa versão ela tem um overflow, tá, pessoal? De 150% da Max Bravery da Beatrix, beleza? O resto dos buffs são os mesmos da versão básica dela. Para que essa skill ela seja liberada, pessoal, os buffs do time somados devem ser acima de 8. Cara, já deu pra ver que o dano dela é bem alto, tá bom? Ela conta ainda com overflow, mas sinceramente a 15 CP dela seria uma arma que não faz tanta falta, na minha opinião. Claro que seria mais uma função para desempenhar como bateria de Bravery, mas não é necessária, vamos dizer assim, né? Se por acaso você estiver com baixo estoque de Power Stone, a 15 CP realmente você pode ir mais devagar, sem desespero, tentar dar MLB nela, beleza? Agora, a 35 CP e a EX, essas duas realmente fazem um estrago e você com certeza vai querer elas duas no máximo, beleza, pessoal? Vamos falar agora sobre as passivas de level 60 dela. Começando com a Buff Attack Speed. Aumenta o ataque e a velocidade em 40% enquanto ela estiver bufada. A Saint Cloth Extension. Quando utilizando a skill, aumenta o Bravery ganho pelo time, né, em 20% da Max Bravery. Aumenta também o buff de defesa em 60%, caso os buffs do time somem 6 ou mais. O HP normal da Beatrix, o HP ataque, né, se torna HP+. Esse HP+, pessoal, ele realiza um Bravery ataque antes de realizar um HP ataque. Tem dano modificador de 50%, tá? Nesse Bravery ataque que ocorre. E caso os buffs do time somem 9 ou mais, o HP ataque se torna HP ataque mais. Esse HP ataque mais, ele além de realizar o Bravery ataque antes do HP ataque, ele também dá ao time Bravery baseado em 20% do dano de HP causado no inimigo. Bom, a próxima passiva, o Noble Loyalty Boost. Aumenta a Max Bravery da Beatrix em 60% caso o buff Noble Loyalty esteja ativo. Thunder Slash Extension. Quando usando Thunder Slash, ele se torna 2 hits de Bravery mais HP ataque, com dano modificador de 60% em cada um desses hits. Quando utilizando o Thunder Slash+, ele se torna 6 hits de Bravery mais HP ataque, com dano modificador de 40% em cada hit.
Ou seja, no total, né, pessoal, esses valores vão subir muito, tá bom? A Bravery agora ela pode ultrapassar 120% da Max Bravery da Beatrix. Além disso, caso o buff do time some 6 ou mais, o Bravery Attack dela se torna Bravery Attack+, que realiza 2 ataques mágicos de Bravery com dano modificador de 60% em cada hit. Caso o time tenha 9 buffs ou mais, o Bravery Attack se torna Bravery Attack++, que realiza 2 ataques mágicos de Bravery com dano modificador de 90% em cada hit. Pessoal, antes de eu falar um geral sobre a Beatrix, eu meio que já falei, mas eu quero deixar mais claro ainda para vocês. Eu quero mostrar para vocês os valores, tá bom? Somando todas as passivas e as armas e os cristais, tudo junto, tá bom? Vamos ver começando com a Saint Cloth, como vão ficar os comandos dela, né? O Bravery dado ao time pela skill é de 50% da Max Bravery da Beatrix. 50%, pessoal. Se eu não me engano, é a mesma quantidade de Bravery dada que o Cade Sith dá no Mog Dance++, tá bom? O buff de defesa é de 60% e um buff de regeneração de HP de 10% também são inclusos, né? O Thunder Slash, pessoal, agora esse se preparem. O Thunder Slash ele realiza 2 hits de Bravery mágico mais HP ataque com dano modificador de 120% em cada hit, tendo um dano modificador total de 240%, isso na versão básica, tá? O buff Noble Loyalty aumenta a Max Bravery o ataque em 20% e adiciona redução de dano em 20%. A skill possui overflow de 120% da Max Bravery da Beatrix agora. Já o Thunder Slash+, ele realiza 6 hits de Bravery mágico, mais HP ataque, com um dano modificador de 60% em cada hit, tendo um total de 360% de dano, pessoal, e modificador. O buff Noble Loyalty é o mesmo da versão básica, e a skill possui overflow de 120% da Max Bravery da Beatrix também. Pessoal, esse modificador total é maior do que a EX dela, tá bom? Então a habilidade básica dela tem um dano absurdo. Claro, ela não é em área e ela não tem um overflow maior que a EX. Por isso a EX ela consegue dar um dano absurdamente maior, por causa que ela pega um maior número de alvos e consegue aumentar a Bravery dela bem além, né, da Max Bravery. Mas a skill básica, galera, é muito dano. Eu já tinha noção que ela viria realmente forte pro global e realmente foi isso que aconteceu. Imagino como é que ela vai vir no Japão. O dano da Beatrix é muito alto e o melhor a respeito dela, galera, é que as skills se separam em muitos hits. Isso é essencial para alcançar o DPS bem alto, pessoal, porque a gente tem tido um problema com alguns DPS de hoje em dia, é que as skills têm um número de... tem um só, vamos dizer, um hit só, ou tem 2 hits, tem pouco número de hits, né? Então você acaba alcançando aquele 9999 de dano e não pode ultrapassar disso, você não consegue ultrapassar. Isso limita o personagem, porque você com certeza iria bater bem mais que isso. Vou dar como exemplo a Vivi, nesse último evento da Realm. Todo mundo usava o Fire dela, dava aqueles 2 hits 9999. Com certeza a Vivi ia tirar mais do que 999. Só que ela foi limitada ao número de hits dela e a capacidade máxima de dano, né? Isso não se aplica a Beatrix, ela tem muitos hits nas 2 skills de dano dela, tanto na EX quanto a Thunder Slash. Além disso, ainda pode servir de bateria de Bravery, dando até 50% da Max Bravery dela em Bravery pro time. Claro, nosso foco usando a Beatrix não é suporte, mas ela também pode desempenhar a função, caso você queira. Algo que vale lembrar sobre ela e que devemos ter atenção é a questão das skills dela só ficar nas versões melhores, né, com bastante buffs no time. Ou seja, é importante termos um suporte, né, no time que ajude com essa questão e também que suas habilidades são baseadas em dano mágico e uma delas no elemento trovão. Então sempre olhem, chequem a resistência do inimigo antes de utilizar a Beatrix. Alguns podem ter alguma vantagem, né? Vamos ver agora, pessoal, os artefatos dela, tá? Começando com Speed Buff 1 estrela ou 2 estrelas. Aumenta a velocidade em 2% ou 5% enquanto ela estiver bufada. Bem diferente nesse artefato. A gente não costuma ter muitos artefatos de velocidade. O Continent's Finance Boost 1 estrela ou 2 estrelas. Aumenta também os efeitos da skill em 2% ou 5%. O Bravery Saint's Cloth 1 estrela ou 2 estrelas. Aumenta a Bravery recebida em 5% ou 10%. E o Might Thunder Slash 1 estrela ou 2 estrelas, que aumenta a Bravery causada pela skill em 5 ou 10%. Bom,
Na minha opinião, pessoal, os melhores artefatos para ela, o primeiro seria o ataque 108, com certeza, devido a todos os buffs que ela tem no seu ataque, pessoal. O Continent's Finest Boost, 2 estrelas, é uma obrigação você ter essa, pessoal, na minha opinião. A passiva básica dela aumenta 10% de ataque e defesa do time, só pelo buff Noble Loyalty está ativo. Ou seja, ele pode estar aumentando o ataque do time inteiro desde a primeira wave de monstros, não só na última, como a gente costuma ver em alguns personagens. E em terceiro, o Max Brave 330, que também é muito bom, pessoal, já que ela possui uma bateria de Bravery baseada na Max Brave dela e a mecânica do Overflow e também muitos buffs de Max Bravery, então com certeza vai conseguir botar ela bem lá em cima. Tendo visto isso, vamos falar sobre o boss, pessoal, agora, que a gente vai enfrentar nesse evento. Lembrando que é a primeira vez que esse evento sai, pessoal, então não posso afirmar quantidade de inimigos, nem nada do tipo. Vamos ver o que esse boss faz, tá bom? Ela é a Merilith Gloria, é o nome, tá, pessoal? Bom, a fraqueza dela é elemento trovão, não possui nenhuma resistência ou fraqueza a tipo de ataque, tem valor de chase de 40, seus ataques são Bravery ataque básico, Slash, que é um HP ataque básico, Firaga, que é um ataque de Bravery mágico do tipo fogo, Pouring Rods, que é um Bravery ataque à distância em grupo, Absolute Chaos, que é um Bravery ataque corpo a corpo, que aumenta a Bravery do boss, e ao causar break ou atingir o inimigo quebrado, tem rápido tempo de ação, fazendo o turno dela vir mais rápido. Advent of Trials, um ataque mágico em grupo de Bravery, que inflige o debuff Life X. Se eu não me engano, esse debuff reduz o HP máximo do alvo, mas eu posso estar errado, tá, pessoal? Caso vocês conheçam esse debuff, bota aí nos comentários. Essa outra skill eu acho meio complicado de dizer, mas eu vou tentar. Kakera of Effacements, que aumenta a sua Bravery se ela estiver abaixo da sua Bravery inicial e causa um Bravery ataque mágico em grupo, seguido de um HP ataque, que inflige redução de defesa no alvo. Abyss Real, que recupera automaticamente do Break, se ela estiver no caso, né? E causa um Bravery ataque corpo a corpo, seguido de um HP ataque, que ainda causa redução de defesa e possui tempo rápido tempo de ação caso quebre o inimigo ou atinja um que esteja quebrado. E por último, ela tem 2 buffs, que é o Radiant Vigor, que aumenta o ataque, a defesa, a Bravery inicial, a Max Bravery e a velocidade. E o Radiant Vigor+, que aumenta o ataque, defesa e velocidade com uma potência ainda maior da sua versão básica. Pessoal, esse boss ele causa bastante debuff, seguido de HP ataque. Praticamente todas as habilidades dela ligam Bravery com HP ataque. Além disso, ela conta com a mecânica de Break, que consiste do turno dela chegar mais rápido quando ela quebra ou atinge um inimigo quebrado. Então isso é sempre bem perigoso. Ela também se buffa bastante. Talvez um debuffer seja uma boa escolha, né, para poder retirar os buffs dela. Eu separei alguns personagens, pessoal, que podem nos ajudar, que não possuem sinergia com o evento. Os DPS, nós temos a Lightning, o Noctis, o Squall e o Van. A Lightning principalmente, graças ao elemento trovão no kit dela. Debuffers, nós temos Lilizette, Laguna e Sarah. Para mim esses debuffs são os melhores no momento. Tidus também, mas ele é uma mistura de DPS e debuff, então ele está aí no meio. Ele é uma boa opção também nesse evento. Suportes, nós temos Self, Cait Sith, Yuna e Stola. Cara, a Cait Sith ele tem um poder ofensivo gigante, mas acho que a Sarah nesse evento ela vai brilhar bem mais, graças ao buff Wall, que tem a redução de dano e a redução na chance de receber debuffs com a skill. Com certeza vai nos proteger de alguns debuffs do boss. Outras opções, temos Zidane. Caso vocês tenham a EX dele, ele consegue criar muita oportunidade de dano, já que ele pode iniciar o Chase. O War of Light também, pessoal, é uma ótima opção, grande opção na verdade, graças à EX dele. Ele ainda possui a função de healer graças a ela, né? Mas a grande questão do Warrior nesse evento é o shield dele, já que ele consegue nos proteger do break do boss. Isso não dá a ela, né, a oportunidade de receber mais turnos, beleza? Claro, são só minhas opiniões, tá, pessoal? Vocês podem ficar livres aí para comentar suas opiniões. Isso pode me ajudar e ajudar a galera que assiste o vídeo. Como último tópico desse vídeo, pessoal, vamos falar sobre o banner do evento, se ele vale ou não a pena, né? Graças ao DCLB, mais uma vez, podemos ter uma noção de como ele será. Ele virá com Beatrix, Cryo e Terra, então vale a pena fazer por nesse banner? Vou te dar minha opinião sincera. Caso você precise de um DPS, sim, com certeza, galera.
No banner tem a Terra e a Beatrix, 2 DPS absurdamente fortes. Por mais que eu acho que você tenha a Terra agora, mas caso você não tenha, ela tá no banner. Caso você já tenha a Terra full, a Beatrix continua valendo muito a pena. Porém, não é nenhuma necessidade, pessoal, não é nada que vai mudar o game. Temos bastante personagens de DPS agora. E com Cait Sith de suporte agora que chegou pra gente, basicamente o dano acontece simplesmente. Então, se esse for o seu caso, salve suas gemas, salve seus tickets, faça algumas pulls leves, vai que você dá sorte e você consiga alguma coisa boa, mas nada desesperador, tá bom? Caso ela seja uma personagem favorita, vai com tudo, o importante é você se divertir no game, conseguir o que você quer, beleza, pessoal? Depois me digam como foram suas pulls. Eu com certeza vou fazer algumas pulls nesse banner, eu quero ver se eu consigo alguma coisa dela. Se eu pegar a EX aí, com certeza eu vou com tudo, tentar pegar tudo dela. Não esquece do like, pessoal, se você gostou, comenta aí embaixo também suas dúvidas e pensamentos. No mais é isso, tá, pessoal? Obrigado por assistirem, tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Fui!